Olá, sejam todos muito bem-vindos e o vídeo de hoje é super especial. Tem um convidado aqui que vai contribuir com todos vocês nesse boletim aí que nós estamos passando diariamente sobre a atual situação do planeta. O convidado de hoje é o professor, sacerdote de Umbanda e operador de mesa quântica radiônica Marcos José Felipe. Ele está aqui participando do programa de hoje, da edição de hoje, do boletim de hoje em relação aos acontecimentos da Terra. E claro que ele vai trazer um ponto de vista de uma pessoa que estuda e que vivencia toda essa temática faz muito tempo. E é com muita satisfação que eu anuncio que o convidado de hoje é ele, uma pessoa que eu já tenho amizade faz muitos anos, já participei de vários e vários projetos e claro que o objetivo de todo esse trabalho é expandir a consciência. Então, fica conosco aqui até o final e já deixa o teu like logo no começo. Escreve nos comentários aí se surgir alguma dúvida e, claro, se tiver alguma sugestão de novos temas. Se você fizer parte do clube de membros, eu já adianto que você vai poder receber com antecipação quais serão os próximos convidados para que você possa realizar a sua pergunta de forma prévia. Vamos lá então. É uma satisfação imensa tê-lo aqui e eu vou começar com uma pergunta bem específica. Como é que você encara todos esses acontecimentos que nós estamos observando aqui na Terra? É claro que como uma pessoa que vive, estuda, está à frente de projetos que envolvem uma espiritualidade, uma energia, você já estava a par um pouco dessas mudanças e a espiritualidade também vai trazendo informações em relação a isso. Porém, todos nós não sabíamos que seria dessa forma parte de todo esse processo. Então, eu gostaria que você explanasse um pouco em relação a isso. Bom, boa tarde a todos. Primeira pergunta, como você encara todos esses acontecimentos da forma que estão acontecendo? Eu encaro com muita naturalidade no sentido de que existe uma coordenação planetária, existe uma hierarquia espiritual permitindo que isso aconteça. Nada acontece que não seja para o aprendizado, para o crescimento da consciência do ser humano, né? Eu acho que entendo também que a espiritualidade nem sempre escolhe os caminhos mais eficientes. Entendo também que a espiritualidade nem sempre acerta, né? Agora, eles têm possibilidades de corrigir certos acontecimentos ou certas repercussões ao longo do caminho. Então, a gente vive numa época em que o tempo ganha uma dimensão muito diferente do que era no passado. Então, eu acho que o objetivo, pelo que eu percebo como pessoa encarnada, é de que a humanidade precisava de um tempo para se olhar no espelho e tomar uns tapas na cara, assim, para ver se conseguia parar e pelo menos analisar o estilo de vida, de consumo, de padrão de comportamento, julgamento, preconceito, etc. Se isto foi atingido ou não, a gente só vai saber no futuro, porque são fatores muito subjetivos. Eu acho que a gente não sabia que seria desta forma e normalmente sempre pega pelo lado financeiro. Normalmente as crises, as guerras, todo o grande evento humano que gera transformação de consciência tem a ver com material, por incrível que pareça. Perda sempre é muito complicado, mas normalmente a consciência ganha quando a gente perde alguma coisa que para a gente era muito importante. Ou seja, esse caos aparente, no final, é uma possibilidade da gente reorganizar esse jogo, esse dominó, numa base um pouco mais sólida. Ou seja, ele desconstruiu a falsa noção de solidez da realidade. De acordo com os seus contatos com a espiritualidade, com todos esses estudos e intuições, você acredita que, a partir do momento que nós estamos vivendo, haverá uma possibilidade de uma reestrutura, inclusive no sistema financeiro, nesse sistema estrutural que nós estamos vivenciando? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Eu acredito que o sistema financeiro, da forma que está estruturado hoje, atende basicamente a um sistema de poder que concentra a renda
e controla o fluxo de riqueza no planeta. Isso tem que ser quebrado e, obviamente, quem sustenta o sistema financeiro normalmente são os governos, com as suas políticas industriais e seus sistemas de consumo. E quando essas políticas industriais de renda, de geração de renda, começarem a ser diluídas pela crise econômica, quando faltar emprego, quando começar a faltar comida, certamente isso vai gerar uma série de distúrbios a nível social. E, sinceramente, eu não acho que qualquer sistema financeiro consiga repor todas as perdas de guerras civis ou do caos econômico que pode se instaurar no planeta depois dessa crise. O quanto isso vai demorar para acontecer eu não posso prever, mas eu realmente acho que esse sistema vai ser substituído por um sistema um pouquinho mais igualitário, ou pelo menos menos predatório. Falando um pouquinho sobre o mundo de regeneração. Como sabemos, é esse o destino da Terra. É essa a frequência que está na transição. Qual é o papel do ser humano nessa fase do planeta? Acho que o mundo de regeneração é autoexplicativo, ou seja, é o momento que o espírito humano começa a entender que ele é um espírito num corpo, e não um corpo com um espírito, né? Ou seja, você vai começar a olhar para dentro de uma forma que o teu estilo de vida, as suas escolhas reflitam com certeza aquilo que você é como espírito. Ou seja, os ditames não são externados ocasionalmente, né, como é hoje. Assim. Quem pode se dar o luxo de ser o que é são pouquíssimas pessoas, né? Então eu acredito que você vai ter a verdadeira liberdade de ser o que é, e aí sim poder corrigir aquilo que está em desalinho com você, né? O mundo de regeneração é um mundo onde as pessoas vão poder se olhar de frente com um pouco mais de verdade e honestidade. Sabemos que nesse momento existem muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas que estão tensas por conta de tudo que está acontecendo. Como podemos trazer um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de serenidade para que as pessoas possam enfrentar isso de uma forma mais consciencial? Acho que tranquilizar as pessoas significa falar para as pessoas que elas têm que parar de prestar tanta atenção na mídia e deixar de serem, a palavra é de idiotas, de miquinhos amestrados, que prestem atenção naquilo que é antigo no mundo, que é sempre a notícia serve ao interesse de alguém, e que para uma verdade existem N variações, e que a verdade absoluta não existe, ela só existe de fato por quem gerou aquela verdade, e que aí aquilo vai atender a um grupo de poder econômico, político ou outro. Isso pode ser em relação a essa epidemia, pode ser uma crise econômica, isso pode ser em relação a como as relações sociais, como elas se dão, etc. Sempre a interpretação da realidade atende a um grupo econômico ou político. Então, tome muito cuidado, as coisas nunca são exatamente como parecem ser, e como a mídia é financiada por grupos econômicos, obviamente, ela está a serviço desses grupos, tome muito cuidado com isso. Na sua opinião, tudo isso que está acontecendo tem alguma ligação kármica com algum fato histórico anterior? E, claro, qual o ensinamento que todos nós podemos tirar de tudo isso? Sim, existe sem dúvida um karma planetário, mas isso é subjacente ao cenário atual. Quer dizer, de certa forma, todo este fluxo, né, todo esse jogo de poder econômico e político que existe por trás dessa história de Covid tem muito a ver com o papel que as nações já tiveram no passado e que estão tendo e vão ter. Quer dizer, se você pensar, por que a Itália assim tão forte? Por que Espanha tão forte, né, com tantas mortes? Primeiro que muitas dessas mortes já são mortes que estavam previstas. Quer dizer, são mortes acidentais. O mundo precisa se livrar de certas pessoas. O planeta não aguenta. Existe muita gente. As pessoas precisam deixar o planeta de alguma forma. Então, isso é um fator. Segundo fator, se você analisar Itália e Espanha, foram dois impérios muito fortes. Talvez os dois últimos mais importantes. O império atual é o império americano. E talvez o império do futuro seja o império da China. Então, de certa forma, você vê que são países que têm um efetivo de gente
desencarnando muito forte, né? Eu não ouso dizer o quanto isso está ligado a um karma específico dos países, mas sem dúvida existe um plano superior, um protocolo de repovoamento, onde aos poucos a população vai ser substituída por gente com um pouquinho mais de consciência. Em relação a algumas redes televisivas que exploram o medo, o terror e informações negativas, você acredita que existam energias trevosas vinculadas a essas redes que estão se aproveitando desse momento e, claro, se apegando o máximo possível aqui ao que está acontecendo para, de uma forma ou de outra, conseguirem manter ainda essa densidade baixa que está acontecendo aqui no planeta? Esse é um tema que, assim, que parece um pouco teoria da conspiração. Eu, pessoalmente, acredito que exista, nesse momento, como sempre existiu, e dessa forma um pouco mais evidente, um embate muito sério entre, digamos assim, forças do bem e forças do mal. Você pode chamar isso de cabala, você pode chamar isso de Ordem do Dragão Negro, você pode chamar isso de Illuminati. O que existe, na verdade, é uma disputa de poder econômico, que, em última instância, é o que escraviza as pessoas. E as forças da luz estão, literalmente, atuando fortemente, primeiro, para limpar toda a psicosfera, ou seja, retirando todo este mal que existe incrustado na cabeça das pessoas através do medo, que é impelido pela mídia. Então, se gasta, as forças da luz, digamos assim, gastam muito tempo simplesmente limpando isso, né? Com perdão da palavra, esta merda que se cria na cabeça das pessoas. Enquanto isso, os grupos mais fortes economicamente vão fazendo seus negócios escusos e mais... você pode ver, são realmente guerras, né? A guerra, você não precisa, um pequeno vírus fez uma guerra com um estrago maior que qualquer outra. Então, de certa forma, existe sem dúvida esse embate, e para quem é positivo como eu, a luz sempre acaba vencendo, mas entenda, as trevas também são a representação do que é a consciência humana. Então, enquanto a consciência humana não mudar, a gente sempre vai ter esse embate. É como se fosse assim, a luz é o nosso grilo falante, né, nos dizendo, olha, a coisa não é assim. Mas a gente gosta mesmo de se plugar assim, na negatividade. Essa é nossa mácula como raça, né? A gente gosta daquilo que é negativo. A gente gosta daquilo que nos falta. E é o momento das pessoas se olharem e se livrarem disso, né? Tirarem as manchas das sombras que têm em si mesmas. Então nós vamos caminhando aí para o final do nosso bate-papo. Eu gostaria que você desse algumas considerações finais e algumas palavras de incentivo para que as pessoas possam passar por esse momento com mais tranquilidade, serenidade, entendimento e compreensão. Acho que nesse momento em que está todo mundo sofrendo de alguma forma, né? As pessoas confinadas, desesperadas, preocupadas com grana, preocupadas com como vão pagar suas contas, preocupadas com como vão poder gerir suas vidas, né? No day after, né? É o que eu posso dizer assim, tenham a capacidade de olharem para si, porque as respostas sempre estão dentro de você, quer dizer, livre-se daquilo que é superficial, ninguém precisa de 3 carros, ninguém precisa de um luxo, as pessoas precisam se voltar ao básico, né? Meus mentores sempre falam isso, a humanidade precisa voltar para uma noção de realidade que tem mais a ver com uma pedagogia dos processos, né? Como é que você faz certas coisas, né? Como é que você faz uma comida, como é que você faz uma roupa, como é que você faz um sapato, como é que você planta, como é que você colhe. Se perdeu este elo de vínculo com a natureza, né? Isso tudo foi substituído por um processo industrial que é completamente artificial. Então, eu acho que existe uma necessidade de volta à organicidade. Nós somos seres orgânicos, biológicos, mas sem esse ranço de que você não possa usar a tecnologia, mas que você possa usar a tecnologia de forma a auxiliar certos processos de aprendizado. Assim, é muito importante, nesse sentido, a história do EAD funciona, mas eu acho que o que as pessoas não podem perder é essa capacidade de interagirem umas com as outras e de se abraçarem, de se considerarem irmãos e realmente de pregarem a lei do um, somos todos um, estamos apenas ocupando lugares diferentes. Minha mensagem é sempre essa, sejam mais verdadeiros com o que vocês sentem, estejam abertos a ouvirem e conviverem com pessoas que pensam diferentemente de vocês. Viu? Muita paz e luz a todos. Quero agradecer pela participação, gratidão por estar aqui, por ter trazido
parte da tua linha de raciocínio, do teu estudo para contribuir com as pessoas aqui do canal. E já adianto que as portas estão abertas para novas e novas oportunidades. Pessoal, as redes sociais do Marcos estarão aqui na descrição para que você possa entrar em contato e conhecer um pouco mais do trabalho que ele realiza. Ele realiza a terapia com a mesa radiônica, então quem quiser conhecer melhor o trabalho dele, acesse aqui na descrição as redes sociais para que você possa também acompanhar. Se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa o like agora e compartilhe para que esse vídeo possa chegar a mais e mais pessoas. Um grande abraço e eu vejo você aqui no próximo vídeo.